Olá, gente. Faz tempo que eu não apareço, não é assim mesmo. Correria da vida. Eu estava aqui pensando, né, na verdade, sobre muitas coisas que têm acontecido ao meu redor. Eu queria compartilhar que talvez alguém esteja vivendo, né, esse mesmo processo e aí, às vezes a gente, né, vai ajudando e vai aprendendo também, um vai compartilhando, a gente vai conseguindo compreender. Mas esse período, né, que a gente passa, é aquele período que a gente passa, onde o Senhor me trouxe uma palavra pela manhã enquanto eu orava, me veio, na verdade, uma palavra, né, que é o Vale de Jaboque. Eu fiquei pensando, Vale de Jaboque, Vale de Jaboque. E aí eu falei assim, bom, eu sei que está na Bíblia, eu só não lembro em qual contexto, né, mas vou procurar, eu fui pesquisar. E Vale de Jaboque é o vale onde Jacó encontra com Deus, né, face a face, e onde ele tem, né, um momento ali, né, onde ele recebe um novo nome, onde ele recebe uma nova identidade, onde ele recebe uma missão ali na vida dele, né, o propósito da vida dele. E o significado da palavra jaboque, na verdade, é derramar, né, esvaziar-se, e também tem a ver com travessia, né? E eu me identifiquei muito, né, esse travessia, porque de fato a gente está atravessando uma fase, né, uma parte da nossa vida. E Jacó ele passou por várias fases, né, por várias travessias na vida dele. Né? E ali, mas aquela travessia ali era um vale, aquele vale onde ele estava passando, era um vale onde ele precisava derramar, onde ele precisava se esvaziar, né, onde ele precisava entregar o velho e receber do Senhor o novo, aquilo que Deus tinha para a vida dele. Né? Ele lutou com Deus durante toda a madrugada, durante toda a noite, na alva, né, do amanhecer. É, ele recebe, né, o que ele precisava receber, que era o novo nome, a nova identidade de Deus sobre a vida dele, né? Uma nova vestimenta, um novo tempo sobre a vida dele. E o Senhor me trouxe isso no meu coração, que a gente vai passando por muitas coisas, né? Por muitas, eu tenho falado muito, principalmente onde eu, aqui no GC, eu tenho falado muito sobre as estações da vida, né? As travessias que a gente vai passando, as fases que nós vamos passando, e que ela precisa ser passada com discernimento, né? Para a gente poder compreender. Eu sempre falou comigo sobre, eu até tenho anotado, e ontem eu lembrei dessa anotação que eu deixei, que é sobre o tempo, modo e lugar. Né? Que Deus ele tem um alinhamento com o tempo, modo e lugar. Deus ele alinha todas as coisas e nós precisamos estar exatamente alinhados nesse tempo, modo e lugar, para que Deus possa, né, para que a gente possa estar introduzido naquilo que Deus está fazendo. Porque Deus ele está operando, né? Deus está fazendo o tempo todo. E é a gente que precisa se alinhar, né, para aquilo que Deus está fazendo, né? A gente precisa estar alinhado para a gente não perder o tempo, né, o kairos de Deus, né? Deus ele trabalha assim, sempre trabalhou. A palavra de Deus sempre esteve alinhada em tempo, modo, lugar. As movimentações de Deus sempre estava conectado com alguma coisa, sempre estava conectado com um lugar, com um povo, com uma forma, sabe? Deus sempre estava conectado com isso. E isso não mudou, né? Isso continua da mesma forma, né? E aí eu percebo que esse tempo de travessia são tempos de decisões, são tempos que, né, a gente precisa compreender, né, o que a gente está fazendo, compreender quais são as nossas decisões, compreender exato realmente, sabe, qual passo, né, que a gente tem que dar, porque senão a gente se perde, porque olha só, a nossa consciência, os nossos pensamentos, eles estão, principalmente quando a gente vai amadurecendo, né, em relação à idade, a gente tem coisas dentro de nós que já foram criadas por causa da nossa vivência, né? Por causa da nossa vivência, a gente vem vivendo algumas coisas e tudo isso está dentro de nós. Então, nós temos dentro de nós ensinamentos, nós temos dentro de nós é, conhecimentos que a gente foi obtendo no decorrer da vida, né, aprendizados, enfim, a gente vai estar se movendo, né? A gente está se movendo, está vivendo, né? Você está vivendo, você está ganhando experiência, você está aprendendo, você está, né, se desenvolvendo, mas tem coisas que a gente vai pegando e vai colocando dentro de nós, que já é velho, que já, sabe, já cumpriu o tempo que foi determinado por Deus.
E o ruim disso, né, eu sinto isso no meu espírito, é que quando algo que já cumpriu o propósito, que aqueles ensinamentos, que aquelas coisas que a gente tinha dentro de nós já cumpriu o propósito, e a gente quer continuar com a mesma coisa. E às vezes Deus, não é que aquilo era errado, sabe? Mas é porque já cumpriu o propósito que foi liberado naquele tempo. E para hoje precisa de uma nova roupagem, precisa de um novo nome, precisa de algo novo, sabe? Precisa de uma palavra nova, precisa até de um movimento, de uma movimentação diferente, precisa de um agir diferente, né? Por quê? Por causa do tempo, do modo, da forma como está sendo estabelecido agora. E para o que está sendo estabelecido agora, o que você tem que recebeu antes não serve. E é um lugar onde a gente vai precisar esvaziar. É um lugar onde a gente vai precisar deixar, né, para receber o que Deus tem. Então Jacó estava deixando o que ele conhecia, deixando quem ele era de fato. Não é simplesmente a troca de nome. Quando a gente fala, né, do Jacó, que significa enganador, né, usurpador, agora Israel, né, príncipe de Deus. Uau! Não, não é só isso. Tem muito mais profundidade nessa troca aí do que simplesmente o significado, né, dos nomes em si, né? Porque o povo naquela época, né, e principalmente o povo de Israel, né, eles davam um nome segundo o significado do acontecimento ali, então até o nome dos lugares. Tanto é que Jacó, né, naquele vale ali, ele troca o nome e fala que é Peniel. Por quê? Porque naquele lugar ele teve uma experiência, né? Ele viu Deus face a face, Peniel, né? Viu Deus face a face. Ele troca o nome do lugar para poder corresponder com o que eles estavam vivendo agora, né? Então essa questão de nome é muito profunda. Só que Deus estava fazendo algo muito mais. Deus estava falando assim, olha, até aqui você caminhou com essas vestimentas. Até aqui você caminhou com esse nome. Até aqui você foi e você carregou o que você tinha, todos aqueles ensinamentos, tudo até aqui, até nesse vale, você carregou ele. Mas a partir de agora, o Senhor toca você, o Senhor fere você, o Senhor move você para uma nova estação. E é para essa nova estação, você vai precisar de um novo nome, você vai precisar de uma nova veste, de uma nova forma. Isso é lindo de Deus, isso é maravilhoso de Deus. A gente precisa aprender a discernir. E eu acredito que eu estou numa fase assim, de muitos conflitos, inclusive, na mente, porque vai contra o que eu conhecia. E agora Deus me requer um novo, né, um novo tempo, um novo conhecimento, um novo saber. Né? E a gente precisa estar disposto para isso. Em nome de Jesus.